Olá, gente. Eu descobri ou redescobri esse livro depois de mais de 20 anos. É um livro fascinante do Junito sobre mitologia grega. E resolvi fazer uma leitura dirigida com comentários, iniciar essa jornada aí e partilhar com vocês. Então, vamos começar essa jornada. Mitologia grega é o estudo dos conjuntos de narrativas relacionada com os mitos dos gregos antigos e do seu significado. Claro, quando nós fazemos um recorte histórico, nós vamos falar de determinada época ou período e aí se inscreve justamente ou se circunscreve os mitos dos gregos antigos, desse povo que tem uma importância fundamental na nossa cultura ocidental. Para muitos estudiosos modernos, entender os mitos gregos é o mesmo que lançar luz sobre a compreensão da sociedade grega antiga e seu comportamento, bem como suas práticas ritualísticas. Nada mais correto. Claro, quando a gente faz um recorte de um certo aspecto de uma civilização, nós vamos perceber as influências dessa cultura nesse recorte, ou então o que esse tipo de aspecto influencia a própria sociedade. É como se falássemos, né, aqui na cultura brasileira sobre o carnaval, o futebol e outras expressões que têm uma importância muito grande na nossa sociedade. E com relação às práticas ritualísticas, é preciso que se diga que mitologia naquela época não era mitologia como entendemos hoje, era uma expressão religiosa. Mitologia é de uma forma bem simples, é como se fosse um conto de fada, são histórias fantásticas, são lendas que têm um valor e uma beleza simbólica, por assim dizer. Os mitos gregos ilustram as origens do mundo, os modos de vida, as aventuras e desventuras de uma ampla variedade de deuses, heróis, heroínas e de outras criaturas mitológicas. Então, os mitos gregos eles davam conta desde o surgimento do universo, das coisas, dos seres e do próprio homem, através de histórias que encadeavam esses acontecimentos, mas também as histórias dos deuses, das deusas, que são belíssimas muitas vezes e que tiveram influência assim, profunda na nossa cultura. Mas colocando novamente que eram, pelo menos assim no cerne do período grego, dos gregos antigos, uma expressão de uma religião inclusive oficial. Aí o mapa da Grécia Antiga, que vai aí do século XX a.C. até o século II a.C., quando da ascensão de Roma. É uma extensão de terra vasta. Preciso que se diga que as cidades gregas eram uma espécie de cidades-estado e havia uma independência delas. Agora eles no conjunto mantinham o mesmo panteão, as mesmas crenças básicas e a língua, e isso fazia uma certa união desses povos ou dessas sociedades aí. A importância do mito. Eu vou começar, gente, justamente pela orelha do livro e quero esclarecer aqui um ponto. Esse Walter Boechat que vai iniciar aqui na orelha, ele é um analista junguiano, então, uma certa ótica por essa vertente que é a psicologia junguiana, mas isso vai ser apenas um começo, depois vamos entrar realmente na questão mitológica. E isso se dá porque a mitologia grega e a mitologia de uma forma geral tem uma importância muito grande para a abordagem da psicologia junguiana. Ele vai dizer aqui: desejo sublinhar a atualidade da abordagem mitológica para a compreensão do homem e seu posicionamento no mundo que o cerca. Então, há uma atualidade, há uma necessidade de se ter uma atenção com relação a esse mito ou aos mitos de uma forma geral. Na verdade, o mito como verdade última, é preciso que se entenda isso, na Grécia Antiga era
a última palavra, era de ordem sagrada, não era uma expressão religiosa. O homem, desde as suas origens, não produz os mitos. As ideias mitológicas ocorrem a ele. Ele não as pensa, mas é pensado por elas, poderíamos dizer. Os núcleos componentes de todos os mitos das diversas culturas, os mitologemas, representam estruturas mentais básicas de todos os homens. Ele fala aqui justamente do arquétipo. Então, o arquétipo, ele é como se fosse um molde primordial, primevo, o início do início de tudo. E esse molde ele vai compor toda a psique humana, no que se chama de inconsciente coletivo, e em cada cultura vai ter uma vestimenta própria, segundo essa cultura. Então, aquela ideia do velho sábio. Então, na nossa cultura, talvez aí vamos falar de um sacerdote na cultura iorubá, do preto velho, na cultura indígena, do pajé ou do homem medicina, e por aí vai. Ele cita aqui o arquétipo, por exemplo, da grande mãe, que é toda a terra fértil. Deméter, Semele, Ísis. Então, então é por isso que vai se encontrar temas em várias histórias no tempo e mesmo afastada geograficamente vai ser encontrado aquele tipo, aqueles indícios ali primordiais ou essenciais ou básicos. Aí ele vai dizer que também esses aspectos, esses arquétipos, esses símbolos, esse mito trazem, carregam certa criatividade. Então é através dele que muitas vezes em nossas vidas vai existir um irrompimento, uma irrupção de certos símbolos, de certas potencialidades, de certa instrumentalidade que vem desses psiquismo mais profundo para resolver questões da vida, questões pessoais do inconsciente com uma forma de criatividade ou por uma necessidade também, diante da vida, diante de certas escolhas. E aí esses aspectos psíquicos eles podem chegar até nós. Mas também, por outro lado, os símbolos podem significar certas noções de regressão e eles estão ali indicando ou estão sinalizando através daquele mitologema ou daquela imagem que vem no consciente, através de sonhos ou até por certas fantasias que vêm e mostram que na realidade estamos conectados com determinados princípios de mitos e esses mitos estão indicando que há uma regressão em nossa psique ou uma certa engessamento ali de ações e pensamento por justamente estar por demasiadamente identificado com aqueles símbolos ali. Ele fala também do herói, o divino e humano, consciente e consciente. Praticamente toda a mitologia, o herói é filho de um divino com humano. E esse herói normalmente tem uma ajuda. Existe um autor chamado Joseph Campbell, que talvez seja o maior no sentido de, dessa coisa do estudo mitológico, é um americano, inclusive influenciou diretamente George Lucas, a trilogia, pelo menos as duas primeiras, de Guerra nas Estrelas, e que a jornada do herói ele vai dizer que é constituída de certas etapas, essa jornada, que é o monomito do herói. E todo herói, ele primeiro é chamado, ele tem ajuda de forças ou instrumentos internos, ele enfrenta os diversos obstáculos, ele tem um encontro com o pior do medo dele, e após essas batalhas, essas guerras, essas gestas, essas dificuldades, ele consegue chegar a um patamar e trazendo toda essa experiência para dar um salto e resolver
as questões ou passar daquela etapa ali por adquirir uma nova consciência. Essa aquisição é um processo mítico por excelência. Ele faz uma comparação como se o inconsciente fosse a parte divina e o consciente a parte humana. Mas vamos ver aqui o que ele fala para resumir, que é a orelha desse livro. A mitologia cumpre assim um papel fundamental para a psicologia. Ela a move de sua posição puramente conceitual e, portanto, unilateral, pois a existência humana não pode ser abrangida por conceitos teóricos, e a fertiliza com imagens ricas em possibilidade de desenvolvimento. O que ele está querendo dizer aqui é com relação à questão racional e irracional. Então, ele diz que não dá apenas para que imaginemos que se dê conta do que é humano, do psiquismo humano, vamos colocar assim, como algo apenas da racionalidade. Então é preciso também observar o que é irracional, o que é vivenciado dessa interação do consciente com o inconsciente, porque muitas vezes vem através de imagens, então, sonhos, por exemplo, ou de fantasias que irrompem muito, com bastante vigor na consciência. E isso tem significado, e isso tem riqueza, e isso traz segredos, isso traz certas noções importantes e valiosas para a vida. Então, não é apenas a parte consciente ou a parte racional. Teremos assim uma nova psicologia para uma nova compreensão do homem, na qual o irracional também tem seu lugar, exatamente. Pois o irracional mítico é parte componente do todo psíquico do ser humano. Então não há como haver esse isolamento, porque o irracional com o racional compõem de fato toda a totalidade da psique. Vamos agora para o prefácio. Esse prefácio foi feito por Dr. Carlos Baito. Ele, inclusive, ele faleceu no ano de 2019. Deixo aqui a menção e desse passamento. Ele temos aqui nossa homenagem. E esse prefácio veio no meio da década de 80, então já tem alguns anos aí. Vamos lá. Através do conceito de arquétipo, Carl Gustav Jung abriu para a psicologia a possibilidade de perceber nos mitos diferentes caminhos simbólicos para a formação da consciência coletiva. Então, mitos, né? Caminhos simbólicos, e temos a consciência coletiva. Nesse sentido, todos os símbolos existem numa cultura e atuantes nas suas instituições são marcos do grande caminho da humanidade, das trevas para a luz, do inconsciente para a consciência. A descida, toda a cultura, tudo que existe na cultura pertence a uma consciência coletiva e o que ele vai chamar depois de self coletivo. Estes símbolos são as crenças, os costumes, as leis, as obras de arte, o conhecimento científico, os esportes, as festas, todas as atividades, enfim, que formam a identidade cultural. Dentre estes símbolos, os mitos têm lugar de destaque devido à profundidade e abrangência com que funcionam no grande e difícil processo de formação da consciência coletiva. Então, os mitos, eles encerram aí, pela profundidade e abrangência, uma importância mais acentuada. Aí ele continua. Os pais ensinam aos filhos como é a vida, relatando-lhes as experiências pelas quais passaram. Os mitos fazem a mesma coisa no sentido mais amplo, pois delineiam padrões para a caminhada existencial através da dimensão imaginária. Com o recurso da imagem e da fantasia, os mitos abrem para a consciência o acesso direto ao inconsciente coletivo. Então, isso é importante, essa noção de que os mitos, né, isso inclui lendas, histórias fantásticas, e que tenham um aporte simbólico
e que tenham um conteúdo mais profundo, eles abrem caminho entre a consciência e o inconsciente coletivo. E isso se traduz necessariamente em riqueza nessa criatividade, em certos recursos, em certas instrumentalizações. Até mesmo os mitos hediondos e cruéis são da maior utilidade, pois nos ensinam através da tragédia os grandes perigos do processo existencial. É claro que os mitos muitas vezes vêm de uma forma um pouco abrupta, trágica, de fato, com a crueza que é expressa sem a menor suavização, mas isso relaciona-se à identidade que o mito tem com a verdade. Então, ele comunica normalmente uma verdade. E essa verdade ela não pode ser mascarada ela no sentido da própria verdade. O significado é sempre uma questão a ser buscada, ou ser decodificada, né, com relação ao significado. Mas a verdade dele, do mito, normalmente ele traz de forma crua e nua, por assim dizer. Todavia, os arquétipos são ainda mais do que a matriz que forma os símbolos para estruturar a consciência. Isso é importantíssimo. Aqui é a jornada humana, antes de tudo, então, tenho aqui os mitos, recursos, imagens, fantasias, lendas, padrões, né, da caminhada, que é no mito, o Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, vai delinear bastante isso. É um livro que eu pretendo fazer essa leitura dirigida também depois, mas ele vai colocar justamente essas etapas, né? O chamamento para a aventura, para a jornada, os desafios iniciais, a ajuda de um Deus, de uma divindade ou de uma certa experiência mística ou apenas da consciência. As lutas que são travadas, o encontro com aquilo que se mais teme, e aí uma maior consciência e uma vida mais criativa. E aquilo que falávamos um pouco antes, o mito abre acesso direto para o inconsciente coletivo. Então, contos de fadas, lendas, mitologemas. E isso se dá através de um processo que pode ser bastante rico. Pronto, chegamos aqui ao arquétipo, matriz e alimento. Então, ao mesmo tempo que o arquétipo forma os símbolos, ele estrutura o símbolo para chegar até a consciência, para formar a consciência, o arquétipo também o alimenta. Então, ele é estruturante do símbolo para formar a consciência, mas ele também, o arquétipo, ele alimenta esse símbolo e, nesse sentido, a própria consciência. Então, aqui, o símbolo, o arquétipo, né, aquele molde, aquela imagem primordial, primeva, ele tem essa função e essa, vamos dizer assim, disposição funcional. Eles são também a fonte que os alimenta. Por isso, os mitos, além de gerarem padrões de comportamento humano, para vivermos criativamente, e permanece através da história como marcos referenciais através dos quais a consciência pode voltar às suas raízes para se revigorar. A obra de Jung demonstrou fartamente que o inconsciente não é somente a origem da consciência, mas também a sua fonte permanente de reabastecimento. Então, não é apenas a origem da consciência. Então, inconsciente, coletivo, inconsciente e consciência. Faz essa retroalimentação aí do consciente, da consciência. Da mesma forma que a noite permite às plantas prepararem-se para cada novo dia, o sono descansa e reabastece o corpo. Assim também o inconsciente renova a consciência. Das trevas fez-se a luz.
que através dela se mantém. De noite, por meio dos sonhos, de dia, através da fantasia, os arquétipos produzem e revigoram os símbolos. A interação do consciente com o inconsciente coletivo através dos símbolos forma então o que denominamos de self cultural. É justamente o conjunto de todos os aspectos de uma determinada cultura, junto com seus símbolos internos, formam todo esse self cultural, o mesmo cultural. A grande utilidade dos mitos, por conseguinte, está não só no ensinamento dos caminhos que percorrem a consciência coletiva de uma determinada cultura, sua formação, mas também na delineação do mapa do tesouro cultural, através do qual a consciência coletiva pode, a qualquer momento, voltar para realinhar-se e continuar se expandindo. Mas poderíamos perguntar qual a utilidade do conhecimento dos mitos de uma cultura tão diferente quanto a greco-romana para a consciência coletiva brasileira? É uma pergunta interessante. De toda sorte, né? O mote aqui, o ponto principal é justamente da capacidade do arquétipo, dos símbolos, eles reestruturarem uma certa cultura. Então, se existe uma cultura com um símbolo forte, aquilo é uma fonte de permanência e de retroalimentação. Nossa cultura brasileira, ela tem certos símbolos que parecem um tanto negativos, como por exemplo o símbolo do malandro, né? É o símbolo, esse símbolo do malandro. Até no futebol a gente percebe isso, quando o jogador faz uma jogada bastante eficiente, talentosa, e aí o comentarista, olha como é que foi malandro, olha como é que foi, né? Então é um símbolo um tanto ruim. Ele poderia ser mudado, esse símbolo aí poderia ser modificado, porque isso se traduz em algo negativo, porque é pejorativo esse tipo de link que se faz. Mas vamos lá. Nosso país atravessa atualmente uma fase histórica de maior importância para a busca de uma identidade a partir de sua sociedade multicultural, valorizando nossa ecologia, tentando proteger o que resta das chamadas culturas indígenas, estudando as culturas negras representantes da negritude em nosso meio, traduzindo os rituais da cultura japonesa já pujantemente existente entre nós e voltando-nos às nossas raízes ibéricas para acompanhar o renascimento de Portugal e Espanha do interior do seu enigma histórico. Nós, brasileiros, caminhamos para descobrir quem somos. Aí isso aqui foi na década de 80, como eu disse, então tem um contexto aí desse período, mas é interessante porque essa busca de quem nós somos simbólica. Eu mesmo tenho certas opiniões com relação a isso, que o Brasil precisava adquirir ou melhorar certos símbolos, né, certos totens, colocar, porque aqueles símbolos ou certos totens têm sua força, como por exemplo, vou citar aqui os Estados Unidos, que tem certos símbolos muito fortes, muito, né, como por exemplo da águia mesmo, que é um símbolo muito forte, e muita gente não sabe que lá no nascimento dos Estados Unidos, o símbolo que ia ser colocado como de toda essa nação que nascia ali era o Peru, porque o Dia de Ação de Graças é muito importante para eles e seria o símbolo que era uma ideia universal ali daquela cultura. Mas não vingou, justamente, e pensaram, como existiam pessoas mais educadas, vamos dizer assim, mais evoluídas no sentido de um pensamento de uma natureza mais profunda, escolheram a águia como símbolo. Então a gente podia pensar também em algo assim. Mas enfim, é um pensamento meu apenas para essas questões aí. Nessa tarefa, o conhecimento da cultura greco-romana muito pode nos ajudar, tanto pela imitação quanto pela diferenciação. A imitação nos permite
buscar nossos símbolos e empregá-los como pontes entre nossa consciência e nossas raízes, da mesma forma que os gregos faziam. Então, ele sugere isso. Ao estudar os símbolos gregos, a gente pode ter essa referência. Como é que eles aplicavam aqueles símbolos, aquelas histórias em relação a eles mesmos e como podemos empregar esses símbolos com relação à nossa própria cultura. A diferenciação nos estimula a buscar nossa maneira especial e única de viver com os nossos próprios símbolos. Então, nossos símbolos como força e como, talvez até, como eu já sugeri antes, uma revigoração ou uma mudança de certos aspectos, porque quando nós vivemos certos aspectos do símbolo, ele vai levar toda a sociedade naquela direção, porque o símbolo ele também é como se fosse um farol. Baito ele vai falar aqui com relação ao período renascentista e como a mitologia grega penetrou esse período. Existe ainda algo extraordinário no estudo da mitologia grega, para o que gostaria de motivar a atenção do leitor. Trata-se de compreender a razão pela qual a cultura ocidental se voltou tão intensamente para a Grécia durante o Renascimento, o que muitos têm compreendido como retrocesso ao paganismo e, consequentemente, o desvirtuamento do cristianismo. No entanto, lado a lado com a intolerância da Inquisição e sua obra repressiva das variáveis míticas, percebemos no Renascimento a consciência da fé cristã, não só com os símbolos da religião greco-romana e egípcia, como toda a sorte de crenças, superstições e magia. Foi nessa convivência entre religião, alquimia, astrologia e superstição que nasceu o humanismo europeu, útero e berço da ciência moderna. Não vejo nisso um retrocesso do cristianismo, e sim um avanço. A árvore mítica judaico-cristã foi buscar em outras culturas o material imaginário necessário para implantar a transição patriarcal do self cultural e encontrou na mitologia grega uma fonte inesgotável de símbolos de convivência com as forças da natureza. O Ocidente reencontrou na Grécia não só uma cornucópia de mitos matriarcais, como também inúmeros padrões mitológicos de convivência desses símbolos matriarcais com os patriarcais. Estes ingredientes foram indispensáveis para os gênios do Renascimento constituírem a ciência moderna, a partir da busca da espiritualidade judaico-cristã aplicada às forças da natureza. Este mesmo fator pode nos ajudar criativamente na interação entre, por um lado, nossas raízes judaico-cristãs e a cultura japonesa de dominância patriarcal, e, por outro lado, as culturas indígenas e negras de dominância matriarcal na busca da construção da identidade brasileira a partir de nossa sociedade multicultural. Então, o que podemos falar a respeito desse trecho aqui? Realmente, no Renascimento, houve uma abertura com relação a essa instituição da Igreja, a Igreja Católica. Houve uma abertura muito grande e foi possível ter um arejamento intelectual importantíssimo, e aonde foi buscar esse arejamento cultural justamente nos clássicos, no classicismo, e isso se deu de uma forma muito potente. Claro, mas colocando o modelo aí judaico-cristã como o pano de fundo assim. De qualquer sorte, para aquela época, para o tempo do Renascimento, isso já era uma abertura impensável, pouco tempo antes. Mas aconteceu isso, é histórico que com a Contra-Reforma, novamente houve um fechamento de todo esse aspecto aí. Então houve um fechamento. Baiton encerra aqui falando de Junito. Né? Junito de Souza Brandão, em sua vida dedicada ao ensino de culturas antigas, principalmente da greco-romana, tem expressado entre nós a essência do arquétipo do professor que tempera aquilo que transmite aos seus alunos com o amor que ele próprio sente pelo conhecimento transmitido. Ao proceder assim, o mestre se transforma em sacerdote, pois os fatos que ensina viram símbolos da atividade memorial da humanidade em direção à totalidade através da cultura.
é o produto desta dedicação de uma vida que temos à nossa frente. Desejo ao leitor bom proveito. Então ele fala aqui de Junito e eu concordo plenamente. Foi perfeito isso aqui que ele falou sobre Junito, que é isso mesmo. Ele era um sacerdote dessa transmissão do conhecimento. E vamos finalizar aqui com essa terceira parte, introduzindo aqui a fala agora do próprio Junito, aqui no início do livro. Então temos aí nesse slide o arquétipo como central, definição de Carl Gustav Jung, que foi um grande psicólogo e psiquiatra e criou uma abordagem. Então o arquétipo se relaciona diretamente com o inconsciente coletivo, através do símbolo, o mito e a cultura. E temos essa interlocução entre o inconsciente coletivo e a consciência, justamente mediada aí por esses símbolos que fazem esse transporte. O self cultural é tudo que uma cultura captura em suas manifestações e são por elas retroalimentadas juntamente com seus símbolos, e isso faz dessa cultura um self cultural, um eu cultural próprio, como é o caso da nossa cultura brasileira, ou a cultura mexicana, ou a cultura inglesa, e por aí vai. Mas vamos aqui a essa terceira parte, a introdução. Então, Junito começa falando, interessantemente, da importância da mitologia grega e latina nas universidades, não só no que se refere à literatura propriamente dita, né? Então, ele diz aqui, se não existe, é de todo lamentável, porquanto não se pode, a meu ver, estudar com profundidade a literatura greco-latina e seu cosmos, ou seja, seu universo multifacetado, sem um sério embasamento mítico, pois que o mito, nesse caso, se apresenta como um sistema que tenta, de maneira mais ou menos coerente, explicar o mundo e o homem, opondo-se ao logos, como a fantasia e a razão, como a palavra que narra a que demonstra. Logos e mitos são as duas metades da linguagem, duas funções igualmente fundamentais da vida e do espírito. Então ele coloca aqui mito e linguagem, e logos e razão como metades, né, dessa linguagem e de igual importância, tanto para a vida como para o próprio espírito, ou seja, a vida psíquica. Logos, sendo um raciocínio, procura convencer, acarretando no ouvinte a necessidade de julgar. O logos é verdadeiro se é correto e conforme a lógica. É falso se dissimula alguma burla secreta, um sofisma. O mito, porém, não possui outro fim senão a si próprio. Acredita-se nele ou não, à vontade, por um ato de fé, se o mesmo parece belo ou verossímil, ou simplesmente porque se deseja dar-lhe crédito. Assim é que o mito atrai em torno de si toda a parte do irracional no pensamento humano, sendo, por sua própria natureza, aparentada arte em todas as suas criações. E vamos agora continuar aqui. Não existe domínio algum do helenismo, tanto a plástica, né, as artes plásticas, como a literatura, que não tenha recorrido constantemente a ele, ao mito. Para um grego, um mito não conhece limites, insinua-se por toda parte, reserva de pensamento. O mito acabou por viver uma vida própria, a meio caminho entre a razão e a fé. Até os filósofos, quando o raciocínio atingiu seu limite, recorreram a ele como a um modo de conhecimento capaz de comunicar o incognoscível. Essa ideia de que o mito anda entre a razão e a fé, que ele está nesse meio caminho aí. Mas isso era, vamos dizer, na própria cultura grega
já existia esse tipo, né, naquele tempo existia esse tipo de endereçamento com relação ao mito. E o interessante aqui é quando ele diz justamente, né, do que o mito atrai, a beleza, o signo, não importa. Então, o que atrai as pessoas é justamente apenas por ser belo, por ser algo fantástico, algo, então aquilo é atrativo não por ser algo que é racional ou que pareça legítimo exatamente, não, simplesmente porque é algo que ultrapassa esses referenciais racionais, mas ele está ali, ele nos cativa, ele nos chama a atenção e nos deixa às vezes muito intrigado, o que é interessante realmente com relação aos mitos. Eu fiz um pequeno resumo aí. Não se pode estudar com profundidade a literatura greco-latina e seu cosmo, seu universo multifacetado, sem um sério embasamento mítico. Isso é fato. O mito se apresenta como um sistema mais ou menos coerente, eu acho interessante quando o Junito diz mais ou menos coerente, para explicar o mundo e o homem. Ele tenta realmente dar conta, como a gente falou no início. Então ele é uma cosmogonia, e essa cosmogonia, o mito ele trata como uma verdade, né, como todas as mitologias, mas sabemos que seus significados é muito mais simbólico do que qualquer outra coisa. Mas não possui outro fim senão a si próprio. Então ele está enredado como Ouroboros, que morde a sua própria cauda. E o mito tem uma característica interessante, é que ele pode ter variantes, versões diversas. E o mito, ele tem muitas vezes interpretações em várias camadas. Ele não se esgota rapidamente. E aparentada a arte. Então ele tem essa irmandade com a arte, e talvez por isso tenha sido tão capturado por ela. Portanto, não conhece limites. E isso aí, opondo-se ao logos, como a fantasia e a razão, mito e logos são duas metades da linguagem. Isso é interessantíssimo. Duas funções igualmente fundamentais da vida e do espírito. Então ele continua falando aqui de algumas questões mais relacionadas aos outros livros, aos outros tomos, volume 2 e volume 3, e fala também da questão da linguagem. Eu vou ler aqui mais uma parte, que talvez seja importante isso aqui. De outro lado, sendo uma fala um sistema de comunicação, uma mensagem, o mito é como que uma metalinguagem, já que é uma segunda língua na qual se fala sobre a primeira. Então, metalinguagem é justamente isso, né? Você tem uma língua que é uma língua que se fala de uma primeira, não sendo um objeto, um conceito, uma ideia. O mito é um modo de significação, uma forma, um simbalém, um símbolo, acrescentarismo. Então, ele está dentro da coisa do símbolo. O símbolo é o que une significações, ou que apreende uma significação final. Então, antigamente, na Grécia Antiga, a forma de caracterizar, às vezes, uma mensagem como verdade era... Então, tinha uma moeda que era partida de uma certa forma e que se encaixavam perfeitamente ali, porque foi partida daquela forma e só poderia haver encaixe. Então, cada um ficava com a metade, e quando houvesse alguma, né, entre dois governantes, ou duas autoridades, ou duas pessoas comuns, não importa, cada um ficava com a metade. E quando houvesse alguma mensagem importante para serem trocadas ali, essas duas metades, o mensageiro trazia a sua metade com a outra metade que o possuidor, né, daquele local, e se juntasse, estava falando realmente, era confiável. Então o símbolo traz isso, traz essa interação entre duas partes e que formam uma significação confiável.